Olá, meu nome é Roberto Stegun, sou professor associado do Departamento de Prótese da Universidade de São Paulo e vou falar hoje sobre as próteses termoplásticas. Em função dos nossos estudos e do que a gente ouve muito fora da área acadêmica e da área leiga. Nosso intuito quando começamos a estudar as próteses termoplásticas era viabilizar ou verificar a viabilidade dessas próteses em uso na boca dos pacientes. Esses estudos estão sendo desenvolvidos aqui na Universidade de São Paulo em função do levantamento feito por a nossa equipe nos laboratórios da cidade de São Paulo na confecção de próteses em cobalto cromo, e que ficou claro que a maioria dos cirurgiões dentistas não fazem o preparo de boca adequado, por achar difícil ou por o técnico achar difícil, enfim, a situação de dificuldade da confecção dessa planificação dos dentes. Assim, a gente sugere que as próteses termoplásticas têm indicação para várias categorias e ela tem algumas contraindicações baseadas por nós já nos nossos trabalhos. Uma delas é a confecção de prótese total em resina termoplástica, que acreditamos ainda que a resina acrílica ainda é mais favorável pela possibilidade de reembasamento, pela possibilidade de reajuste das bordas quando alguma falha na moldagem funcional seja induzida. Em relação às classificações de Kennedy, classe 1 de Kennedy, extremidade livre bilateral, classe 2 de Kennedy com subdivisão, classe 3 com subdivisão, devem ser os maiores indicadores das próteses termoplásticas. Porém, achamos ainda em dificuldade a classe 2 de Kennedy e a classe 3 de Kennedy sem modificação em função da localização dos braços de retenção. E na classe 4, a dificuldade em passar o conector para o lado posterior da prótese. Então, nesses casos, é um risco grande, porém aceitável a parte estética e funcional. O primeiro problema que a gente percebia de início era a questão dos apoios oclusais, já que para a estrutura metálica, a necessidade de um apoio metálico de 1 milímetro de profundidade na região da crista marginal do dente, a nossa preocupação era, se eu vou usar um material plástico, a probabilidade desse apoio deveria ser, no mínimo, no raciocínio lógico, o dobro, então 2 milímetros de profundidade. Com 2 milímetros de profundidade na crista marginal de qualquer dente, eu estaria tocando em dentina, assim obrigando o cirurgião dentista a confeccionar uma restauração para equacionar um problema da prótese termoplástica. Então, o primeiro desafio foi como fazermos um apoio que houvesse rigidez nessa parte do sentido ocluso-gengival da prótese. E foi através de uma falha do nosso técnico que proporcionou a exata forma que a gente precisa. De que maneira? Ele afastou o dente de estoque do apoio, dando assim agora um corpo para esse conjunto de material termoplástico. E desta forma ele passa a ter a rigidez necessária, evitando a intrusão da prótese sobre os tecidos. Baseado nisso, passamos a solucionar esse problema, passamos para o segundo desafio, que era o risco de soltar um dente de uma prótese termoplástica, já que a gente sabe desde o início que as próteses termoplásticas não aceitam reembasamento nem colagem de dentes com resina acrílica ou outro material. Desta forma, se o dente soltasse, a gente acabaria tendo um problema. Foi desenvolvida uma pesquisa no departamento de prótese com o cirurgião dentista Paulo Roberto, que fez o teste com 3 tipos de fixações. A primeira como grupo controle sem retenção, a segunda padrão que é utilizado nas resinas acrílicas com um furo e a terceira desenvolvida por nós, que é uma canaleta retentiva. E acabamos conseguindo fazer os testes e chegamos ao resultado de 200 newton de força para a remoção ou soltar o dente da prótese termoplástica. Na verdade, a maioria dos dentes artificiais fraturavam,
200 newton é equivalente a 200 quilos de força, quando o ser humano normalmente máximo tem 55 quilos de força na mordida. Dessa forma, solucionamos o segundo grande problema da termoplástica em relação a poder utilizar. Outro problema encontrado nas termoplásticas é relativo às retenções, o braço de retenção. Não existe um consenso na literatura, não existe um consenso entre os técnicos, então essa dificuldade nos traz à tona um projeto de pesquisa para sabermos exatamente quanto de calibragem de retenção é necessário para que essa prótese tenha uma retenção adequada. Então, estamos desenvolvendo nesse momento aqui na universidade uma pesquisa para verificar em relação ao cobalto cromo, que é 0,25 de milímetro a retenção necessária para ele, comparando com 0,50 e 0,75. Uma das coisas importantes a ser dita é a parte do alívio que o técnico de prótese irá fazer na região onde o grampo, o braço de retenção, irá encostar no dente. Aí continua sendo semelhante ao cobalto cromo, ou seja, terço médio, terço cervical da coroa anatômica, ou seja, a ponta ativa do braço de retenção de uma prótese termoplástica deve se localizar nessa região que é de esmalte. E o alívio deve ser feito a partir daí, abaixo, em toda a região da papila gengival e do prolongamento que esta resina vai passar em áreas gengivais. Para isso, o técnico deverá fazer um alívio para que esse material não raspe nesse tecido. Outra vantagem que pode ser atribuída a esta técnica é você poder aumentar o braço de retenção em espessura para que, se caso o alívio não for suficiente, você poder fazer adequação na parte interna da prótese. Outra vantagem que temos com as próteses termoplásticas em polipropileno é a capacidade de ativação do braço de retenção. Para isso, é necessário o uso de uma lâmpada anal e você vai plastificar lentamente esse braço de retenção e ativá-lo de encontro ao espaço do dente fora da boca. E depois ele recoloca a prótese em posição. Uhum. A ativação do grampo da termoplástica polipropileno é feito com a lâmpada de anal porque a gente consegue direcionar o feixe de calor para a região do grampo. O maçarico corre-se o risco de plastificar toda a superfície. Uma vez aquecido, pressiona em direção ao dente. Essas atividades estão sendo desenvolvidas e confeccionadas, o planejamento todo aqui no Departamento de Prótese da Universidade de São Paulo, buscando auxiliar o cirurgião dentista na confecção de próteses de excelência, mantendo sempre em mente que a prótese termoplástica não aceita reembasamento. Se ela não aceita reembasamento, a moldagem principal de trabalho que o cirurgião dentista vai fazer na boca do seu paciente deve prever todas as áreas de suporte semelhantes a que ele faz ou na prótese total ou na prótese removível. E é com material de alginato. Então, ele deve dominar esse material para obter um modelo de trabalho muito favorável. Dessa forma, a gente vem estudando e uma das grandes queixas que a população fala é em relação a desgaste e reabsorção óssea. Era para nós também um grande desafio, porque a primeira ideia era exatamente essa, que houvesse reabsorção óssea. Então, as próteses termoplásticas gerariam reabsorção óssea mais acelerada do que as próteses convencionais de total ou prótese removível. Paramos de pensar dessa forma no momento em que a gente não aceitou mais a flexibilidade da prótese. Então, o que a gente preconiza é uma prótese com o conector rígido. Assim, o dente artificial da prótese termoplástica e a cela plástica das removíveis são semelhantes às estruturas em resina acrílica das próteses totais
e semelhante à estrutura de extremidade livre espaço intercalar de próteses removíveis com estrutura em cobalto cromo. Aliás, é o que a gente mais recomenda atualmente, que o cirurgião dentista aprenda a fazer uma prótese removível convencional em cobalto cromo e migre para a prótese termoplástica, porque os princípios biomecânicos ainda são fundamentais para um resultado adequado para essas próteses. Assim, a gente espera estar contribuindo para que a população possa ter uma real situação da prótese termoplástica.